Um café irreverente. Conversas sem tabus, com Andy Wagner e Nuno Batista. Não, nós estamos aqui rompendo paradigmas, na verdade, né? É? Menino veste azul, menina veste rosa, então nós temos um menino vestido rosa. Ainda há aqui, bocadinho falamos sobre isso. Confesso que ainda pensei em vir de cabelo solto. Pois, Percebes? olha, Que era para dar aquele feio. impacto, Aquele impacto, mas... da menina. Percebes? Ai, muito bem. Mas isso ainda acontece tanto, essa Isso é questão, ridículo. a questão das cores. Ridículo. É um enfoque muito grande que Ridículo as pessoas ainda dão. Antes de mais, obrigado pelo teu convite. Imagina, Vimos Nuno, aqui tomar este não, aqui não é cafezinho. convite nenhum, aqui é outro patamar. Não, foi convite porque és tu que Tá vais bem, pagar o tá café, certo. percebes? Por isso... Eu sempre saio perdendo nessas coisas, não sei o que acontece comigo, olha. Oh, caramba. Mas pronto, aqui não é um convite, aqui é uma troca. Não, mas é bom parceria, porque assim pronto, estamos os enfim. dois também descontraídos Claro, e estamos a falar sobre vários temas também importantes na nossa sociedade, não é? Claro. Como estamos a falar do rosa e do azul, Pois. não é? Pois. Podia ser uma não questão. Deveria ser uma não questão. Aliás, eu não sei se sabem a origem dessa história do rosa e do azul, já que nós tocamos no Sim, assunto eu sei uma versão, não sei se é a versão correta, não é? Porque não é, vai passando. É, porque essas versões também elas são, Pois. são né, um pouco... enfim, mas tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas acreditam que isso é muito antigo. Isso não é nem um pouco antigo, isso é, em princípio, nessa versão que eu conheço, Claro. meio moderno, porque era a forma como as mulheres e os que na guerra não iam para o campo de batalha, mas usavam os macacões azuis Exatamente. para nas fábricas, não é? E a mulher do Eisenhower, então, azul nunca mais, e vestiu-se de cor-de-rosa. Eu recordo-me teres Foi falado daí sobre que veio a história, então, e aí se estabeleceu cor-de-rosa para menina e azul para meninos, não é? Então, Eu conheço uma versão mais antiga que data do século XIX. Pois. Das próprias questões, antigamente não era propriamente essa questão do rosa e do azul, não é? Mas as próprias vestimentas muitas vezes eram mais claras. Se reparas, eu não sei no teu caso, e no Brasil não sei como é que funcionava, mas, por exemplo, eu ainda cheguei no meu batizado, cheguei a ter uma túnica, tipo como se fosse um vestido, e era menino. isso sim, aquelas batinazinhas Exatamente, que se punham exatamente. nos meninos. Enfim, tem uma outra Não, é depois as questão. pessoas associam às questões também das questões de marketing, publicidade, Claro, também. claro. Essa Eu já questão, li, pois. foi muito interessante nessa busca que eu fui fazer sobre a questão do rosa e do azul, que isso despoletou com a questão lá daquela ministra. Aliás, antes, inclusive no século XIX, todo o início do século XX, a cor recomendada para as mulheres era o azul, porque era delicado e tudo mais, né? Então, recomendava-se que as mulheres usassem E o rosa que era uma cor mais forte, azul, e o rosa era uma cor agressiva. que era para nós meninos. Pois, olha, veja, que coisa. Mas, Entretanto, as coisas começaram a mudar. Pois, claro. É interessante nós percebermos que, em termos mundiais, o significado das cores vai oscilando consoante os países. Claro, como é lógico, não é? claro, Tendo em conta a obviamente. cultura. Inclusive, existem alguns filmes de alguns atores muito famosos, eu não me lembro de um deles, que era algum mafioso, alguma coisa, foi um filme bastante épico, eu não estou me lembrando agora, porque nem imaginava que íamos falar disso, onde o bandido, né, o mal, O vilão. vestia-se de cor-de-rosa, quando ainda não havia nenhuma conotação de que o cor-de-rosa não era uma cor máscula. Não é? Claro. Então, mas, veja bem. Não como sabia, são não tinha as coisas. conhecimento disso. Que Existe giro. isso. É um filme sobre Chicago, qualquer coisa dessas. O vilão, essa é a palavra que eu queria. Era como Vestia-se, claro, vestia-se de cor-de-rosa, porque, enfim. Mas pronto. Nuno, Diz-me. nós estamos aqui neste café para começarmos essa segunda temporada conjuntamente. Eu sabia que tinhas uma surpresa para mim, então era isso. Era isso, Nuno. E pronto, então nós vamos fazer da seguinte maneira. Como sempre tínhamos a questão de muitas perguntas, então resolvemos fazer da seguinte maneira. Tomarmos um café e aqui temos perguntas que nos chegaram. É importante dizer que essas perguntas verdadeiramente o Nuno não tem nem como saber, né? Fiquei agora pela manhã vendo as perguntas, não lendo-as, mas pronto, tendo contato e sabendo que vieram várias perguntas. Mas algumas então, tu não sabes também. Não sei, Ok, que isso é não justo. sei. Senão eu estava a ser discriminado. Estava sendo discriminado, pronto. Então, vamos fazer isso. Nós vamos responder perguntas que vêm dos nossos ouvintes
e assim gostaríamos que continuasse, não é? Que na medida que o programa vai então se desenvolvendo, vamos recebendo perguntas, essas perguntas são postas nesse frasco, neste pomo, e pronto, então aí vamos sorteando as perguntas e vamos responder, vamos ver o que nos vem. As perguntas estão aqui. As perguntas estão aí no Pensava pomo. que isto era para... Não, pois eram os biscoitos. Poderia ser em forma de biscoito as biscoito. perguntas, né? Pronto. Então, bem, acho que poderíamos começar a responder a primeira pergunta, Nuno. Posso tirar eu? Claro, era o que eu ia dizer, Nuno, era o que eu ia sugerir. Vou ao fundo. A ver o que nos vem. A ver o que nos vem. Que gira. Primeiro, obrigado a quem fez a pergunta, ao nosso ou à nossa ouvinte. A tua pergunta é sobre a privacidade. A sexualidade de cada um ou de cada uma diz respeito à própria pessoa, porque essa necessidade de exibi-la, ou seja, a questão de sair do armário. E esta é a questão. Tu começas? O que tu dizes? Sim, como a minha ótica para as coisas, porque nós vamos falar de uma forma muito tranquila, depende sempre da ótica que estamos a dar a esta questão. Se formos por questões sociais, e tu podes ir intervindo, depende da forma como nós estamos a ler isto aqui. Na realidade, a sexualidade diz respeito a cada pessoa, porque a sexualidade é nossa. Lá está aqui a dizer à própria pessoa, não é? Porque a sexualidade é uma coisa nossa. O que acontece é que nós não somos seres isolados no mundo, não é? Somos seres sociais, ou é suposto sermos seres sociais, não é? Apesar de haver muita gente aí que está sozinha. Por isso acaba por haver uma influência direta ou indireta disso aí, e acabam por as pessoas muitas vezes intervirem e entrarem dentro deste nosso padrão, às vezes sem o nosso consentimento, por isso acaba por, depois, nesse sentido, acaba por não nos dizer só respeito a nós, não é? Mas na realidade a sexualidade é nossa. Aí que está, eu queria colocar então o seguinte, deveria ser algo que só desrespeitasse Sim, exatamente. a nós, mas não é assim a partir do momento que se estabeleceu que a heterossexualidade é um pressuposto. Claro, que é tá certo? Ainda que eu não diga que sou gay, partirão do pressuposto que eu sou hétero. Ou seja, de uma forma ou de outra me imputam uma sexualidade, mesmo que não seja minha. É verdade. Então, a partir do pressuposto que sim, a sexualidade de cada pessoa deveria ser fórum privado, isso é uma questão que só diz respeito àquela pessoa, repito, não é assim. Então, eu normalmente em conferências sempre, essa pergunta, por incrível que pareça, não foi combinado essa pergunta ser a primeira e normalmente é a pergunta que sempre se faz em conferências, etc. Mas, doutor Andy, ou qualquer coisa assim, a pessoa que não quer se mostrar ou a sexualidade não é só uma questão de fórum privado, seria se. Não é? Claro. E aí está sempre a questão, eu numa conferência, se aqui mesmo eu fizesse, não é? Eu, quando ouço essa pergunta, normalmente faço a seguinte brincadeira, né? Disfarçando um pouquinho para que as pessoas não percebam qual é a armadilha que eu estou armando, pergunto, por favor, levantem a mão só por uma questão de curiosidade, quem são aqui as pessoas heterossexuais? E até com um certo orgulho, todos, obviamente, ou quase todos, levantam a mão. Existe uma maioria que levanta a mão. E eu sempre faço a pergunta, mas não entendi a pergunta. A resposta deveria ter sido, doutor Andy, essa não é uma pergunta que se faça, afinal de contas, a minha sexualidade é algo que só diz respeito a mim. Tá certo? Claro. Então, é óbvio que nesse momento a sexualidade não é algo que só diz respeito a mim. O que acontece é que o preconceito leva à homossexualidade, normalmente, ou outras, fazer parecer que só diz respeito a quem é homossexual, é isso. ou às vezes o próprio homossexual por um pouquinho de homofobia internalizada, então não quer mostrar, mas se não mostrar, vão tomá-lo como heterossexual de qualquer forma, vão imputar uma sexualidade, ou mesmo às vezes até sabendo e desconfiando que não se trata disso, mas o tratam como?
Certo? Então, quer dizer, Bom, porque não é? as pessoas acabam por assumir que esse é o padrão comum, não é? É o padrão de Obviamente. normalidade, não é? Claro, normativo. normativo, Porque, por padrão exemplo, normativo. vamos supor o seguinte cenário. Se eu andar com a minha mulher na rua, se eu lhe der um grande xoxo, não é? As pessoas não vão dizer, ai, que giro, olha que grande beijinho. Mas se eu já andar contigo, se der a ti, as pessoas já vão olhar para nós, claro, não é? claro. Porque não há esse hábito. Claro. E esta é a questão Obviamente, importante. obviamente. Se falar, daí a questão, isto é muito importante, Andy. Obviamente. Nós falamos sobre estes assuntos. Ainda há quem ache que não necessitávamos falar sobre estes assuntos, não deveriam de existir estes dias associados a estas questões. com certeza, Mas na realidade, Bruno, mas- eu espero que um dia não seja necessário a gente seja falar mais sobre isto, não é? necessário falar sobre isso. Apesar de nos tirar se calhar trabalho, não é? Mas Vamos perder o emprego, cara. temos essa parte também, temos de estar atentos a isso e atentas, mas acho que é importante nós percebermos que de facto é uma coisa, nós temos que falar sobre isto, que é para ser hábito. Claro, Porque nós somos animais claro, de hábitos. obviamente, Se nós não falamos obviamente. sobre isto vai caindo porque as pessoas vão associar que o normal é o que há mais na sociedade. E aqui queria acrescentar, inclusive, uma outra coisa, que então é referindo-se já às pessoas que supostamente trazem uma... Eu detesto essa frasezinha insolente, me irrita. Uma sexualidade não normativa. Porque às Pois, vezes a exato. própria pessoa parte Claro. para esse pressuposto. De que minha sexualidade não diz respeito a nada. Então eu sempre pergunto isso. Ora, se eu estou na rua e olho um homem de mãos dadas com uma mulher, eu parto do pressuposto que essas duas pessoas sejam um casal, vamos supor, casal de namorados. E obviamente que qualquer pessoa sabe como um homem e uma mulher fazem sexo. E isso não os constrange. E não deixam de estar de mãos dadas na rua, um homem e uma mulher, porque as pessoas sabem como um homem e uma mulher fazem sexo. E que provavelmente aqueles dois o fazem. Certo? claro. Então, se eu não me comporto desta maneira com o meu parceiro, que somos dois homens e estamos andando pela rua de mãos dadas, se me constrange as pessoas suporem como eu faço sexo com o Exatamente. meu companheiro, então eu estou com um problema. Estou com um problema aqui, eu preciso tomar café. Já está na hora de tomar café que eu estou com a garganta... Um café irreverente. Conversas sem tabus. Com Andy Wagner e Nuno Batista.